Livro de Macabeus, terceira parte. Judas vencedor e Emaús. Quando o rei Antíoco soube dessas novas, encolerizou-se terrivelmente e reuniu todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e deu ao exército o soldo de 1 ano com a ordem de estarem prontos para qualquer eventualidade. No entanto, viu que lhe faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vista das perturbações e da maldade que havia provocado, suprimindo em toda a parte as instituições em vigor desde outrora. Temeu, portanto, não poder pagar as despesas, como fizera já 1 ou 2 vezes, e outorgar as liberalidades que distribuía em certo tempo com mão generosa, porque excedia em liberalidade a todos os reis, seus predecessores. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro. Deixou Lísias, pessoa de relevo, de linhagem real, para dirigir os negócios do reino, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, e ocupar-se até sua volta de seu filho Antíoco. Deixou-lhe a metade do exército do reino com os elefantes e deu-lhe as instruções referentes à execução de seus planos, especialmente no que dizia respeito aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia enviar um exército contra eles para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restara de Jerusalém, e apagar desses lugares até a sua lembrança. Depois devia estabelecer em todos os seus confins estrangeiros, aos quais distribuiria as terras por meio de sorte. O rei tomou a outra metade do exército, partiu de Antioquia, a capital de seu reino, no ano 147, passou o Eufrates e atravessou as terras do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorímenes, Nicanor e Górgias, valorosos generais e familiares do rei. Enviou com estes 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros para invadirem e devastarem o país de Judá, conforme a ordem do rei. Postos a caminho com todas essas tropas, chegaram à planície perto de Emaús e penetraram nela. Quando os mercadores ouviram falar deles, tomaram grande quantidade de prata e ouro e se dirigiram com peias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos. Exércitos da Síria, bem como do estrangeiro, vieram juntar-se a eles. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram uns aos outros: levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta, não havia um só de seus filhos que nela entrasse ou dela saísse. Seu santuário estava profanado, soldados estrangeiros ocupavam a fortaleza, gentios faziam ali sua habitação. Toda a alegria havia desaparecido de Jacó, e a flauta e a harpa estavam abandonadas. Os israelitas se concentraram, pois, e se dirigiram a Masfa, de fronte de Jerusalém, porque tinham sido outrora em Masfa um local de oração. Jejuaram naquele dia, vestiram-se com sacos,
Cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Abriram o livro da lei para ler nele o que os gentios perguntavam às representações de seus falsos deuses. Trouxeram os ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e mandaram vir os nazarenos que tinham cumprido o tempo de seu voto. Em seguida, sua voz se elevou com força ao céu. O que faremos dessa gente e para onde a levaremos? Vosso santuário está profanado e manchado. Vossos sacerdotes estão em luto e na humilhação. As nações se coligaram para nos aniquilar, e vós sabeis o que elas tramam contra nós. Como resistir diante deles, se vós não vierdes em nosso auxílio? Então eles soaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Depois disso, Judas nomeou chefes para grupos de 1.000, 100, 50 e 10 homens, e disse aos que acabavam de construir uma casa, de tomar mulher, plantar uma vinha, ou que tinham medo, que voltassem cada qual para sua casa, conforme a lei. Os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Emaús. Preparai-vos, disse-lhes Judas, sede corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar. A nós e tudo o que possuímos de sagrado, porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado nosso santuário, que se faça somente a vontade de Deus. Tomando consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros de elite, Górgias se pôs a caminho à noite para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-los de improviso. A gente da fortaleza servia-lhe de guia, mas Judas o soube e com seus destemidos companheiros saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emaús, enquanto as tropas estavam espalhadas na planície. Chegou Górgias à noite ao acampamento de Judas, mas não encontrou ninguém. Pôs-se então à sua procura nas montanhas, dizendo: fugiram diante de nós. Todavia, Judas apareceu na planície ao despertar do dia com 3.000 homens que, executando espadas e escudos, não estavam armados como teriam querido. Entre mentes, viram eles o campo dos gentios, poderoso, fortificado de cavalaria, e os próprios inimigos prontos para o combate. Não temais seu grande número, disse Judas a seus companheiros, e não temais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando Faraó os perseguia com seu exército. Gritemos agora para o céu, para que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador. Erguendo os olhos, os gentios viram-nos avançar contra eles e saíram do acampamento para a luta, enquanto os homens de Judas soavam as trombetas. Travou-se a batalha, mas os inimigos derrotados puseram-se em fuga através da planície. Os últimos tombaram todos sob a espada, enquanto eram perseguidos até Gazara e as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jâmia. E sucumbiram cerca de 3.000 homens. Então Judas parou de persegui-los, voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho e disse: não penseis nos despojos, porque outro combate nos aguarda. Górgias está perto de nós nas montanhas com suas forças. No momento, enfrentai os inimigos e combatei. Depois podereis apoderar-vos de seus despojos com toda tranquilidade.
Ainda Judas falava quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha. Viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava porque a fumaça que se percebia indicava o que tinha acontecido. À vista disso, todos foram tomados de grande espanto, e certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície, pronto para o combate, fugiram todos para a terra estrangeira. Judas voltou para saquear o acampamento e seus homens apoderaram-se de muito ouro, prata, jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. Ao voltarem, cantavam hinos e elevavam ao céu os louvores ao Senhor, exclamando: Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia foi grande vitória que se alcançou em Israel. Os gentios que escaparam vieram contar a Lísias o acontecido. Ele ficou consternado e abatido ouvindo-os, porque Israel não tinha sido tratado como ele quis, e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas. Por isso, no ano seguinte, reuniu Lísias 60.000 infantes escolhidos e 5.000 cavaleiros para lutar contra os judeus. Esse exército veio de Idumeia acampar em Betsur. Judas foi-lhe ao encontro com 10.000 homens. Tendo-lhe ante os olhos este poderoso exército, rezou nestes termos: Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do gigante pela mão do vosso servo Davi, e entregastes os exércitos estrangeiros às mãos de Jonatas e do seu escudeiro. Entregai esse exército ao poder do povo de Israel e confundi nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria. Inspirai-lhes o terror, fazei derreter seu orgulho audaz, que eles sejam sacudidos e pisados. Derrubai-os pela espada dos que vos amam, e que todos aqueles que conhecem vosso nome cantem vossos louvores. Travou-se então o combate, e dos exércitos de Lísias tombaram 5.000 homens, que sucumbiram diante deles. Vendo seu exército posto em fuga e os judeus cheios de bravura, prontos a viver ou morrer valentemente, voltou Lísias a Antioquia para arregimentar tropas de mercenários com o intuito de reaparecer na Judéia com um exército mais forte. Judas e seus irmãos disseram então: Eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram ao Monte Sião, contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos. Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si o que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas, segundo a lei, e construíram um novo altar semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo,
e purificaram os átrios, fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente o seu trabalho. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ação de graças e louvor. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado.